A história inspiradora de hoje é sobre Neemias diante dos muros destruídos de Jerusalém, contada no livro de Neemias capítulos 1 e 2. Depois de muitos anos no exílio babilônico, Jerusalém jazia em ruínas, suas portas queimadas, e os que ali moravam viviam sob vergonha e opressão. Neemias, que trabalhava como copeiro do rei persa Artaxerxes, era um homem comum com uma posição aparentemente distante dos problemas de sua terra, mas com um coração profundamente sensível à dor do seu povo. Certo dia, alguns compatriotas chegaram do território de Judá. Neemias, inquieto, perguntou-lhes sobre a cidade de seus ancestrais. A resposta caiu como um peso em sua alma. As muralhas estão derrubadas, as portas queimadas e o povo vive em miséria. Ao ouvir isso, Neemias sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Os ventos da corte pareciam soprar mais frios, e o luxo do palácio se tornou vazio. Ele se ajoelhou e chorou amargamente, jejuando e orando ao Deus dos céus, clamando por misericórdia e perdão. Era o início de um desafio que exigiria não só fé, mas coragem diante dos poderosos e perseverança diante da ruína. Por dias, Neemias manteve-se em oração silenciosa. À noite, seu coração murmurava: Senhor, dá-me favor diante do rei. Era uma súplica simples, mas intensa. Numa manhã, ao servir o vinho, o rei percebeu a tristeza no rosto de Neemias. Neemias, por que está triste se não está doente? Há algo em seu coração. O copeiro estremeceu. Falar de Jerusalém poderia ser considerado deslealdade. Com uma prece curta e desesperada ao céu: Deus, ajuda-me agora. Neemias abriu seu coração. Ó rei, como não me entristeceria se a cidade dos sepulcros de meus pais está em ruínas e suas portas foram queimadas pelo fogo. O salão silenciou, e por um instante parecia que o destino inteiro de Jerusalém pendia naquela resposta. O rei, tocado, perguntou: o que deseja então? Neemias sentiu o impulso divino crescer dentro de si. Se for do agrado do rei, permite que eu vá e reconstrua a cidade. Ao seu lado, a rainha observava em silêncio. O rei assentiu e, para surpresa de todos, concedeu cartas de autorização, oficiais e recursos para a viagem. Deus havia respondido. O plano divino se movia por caminhos invisíveis, mesmo nas cortes dos poderosos. A viagem até Jerusalém foi longa. Dias de poeira, noites frias e pensamentos incansáveis. Quando finalmente chegou, Neemias não revelou imediatamente seu propósito. À noite, montou seu cavalo em silêncio e percorreu as ruínas. As pedras espalhadas refletiam o luar. Cada uma falava de uma memória perdida. Ele tocou as paredes quebradas, imaginando o som das orações antigas e a esperança que um dia ecoara ali. Com o coração firme, declarou para si mesmo: Deus me chamou para este propósito. No dia seguinte, convocou os líderes e o povo. Subiu em uma pedra alta e falou com voz serena, mas firme: Vedes a situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Venham, reconstruamos o muro e deixemos de viver em vergonha. O Senhor da graça está conosco. Houve um murmúrio de espanto, depois um clamor crescente: Levantemo-nos e edifiquemos. O ânimo foi reaceso. Ferramentas foram trazidas, famílias se dividiram em grupos e começaram a trabalhar. Cada golpe de martelo soava como uma canção de renascimento. Mas o inimigo não dormia. Sambalate, Tobias e Gesem zombaram deles, dizendo: o que estão fazendo? Acham que podem restaurar essas pedras queimadas? Neemias respondeu sem hesitar: o Deus dos céus nos fará prosperar. Nós, servos dele, nos levantaremos e edificaremos. A zombaria se tornou conspiração, e os inimigos planejaram atacar. A tensão cresceu e o medo rondava o acampamento. Neemias, porém, não recuou. Dividiu o povo, metade trabalhava, metade empunhava lanças e escudos. À noite, ninguém tirava as roupas, e todos dormiam com as espadas ao lado. Era fé em forma de prontidão. Certa madrugada, enquanto percorria as posições, Neemias encontrou Eliasabe, um dos construtores mais jovens, tremendo de fadiga. Neemias, disse o rapaz, por quanto tempo ainda? Eles prometem vir esta noite. O líder colocou a mão em seu ombro e respondeu: não temas, Eliasabe, o nosso Deus é grande e luta por nós. Lembra-te de teus irmãos, de teus filhos e de tua casa. Faz por eles e confia. Aquelas palavras nasceram da comunhão profunda com Deus e reacenderam o espírito do jovem. O trabalho prosseguiu com coragem e lágrimas. Em certos dias, as forças pareciam esgotar. Neemias olhava para o céu e dizia: Senhor, fortalece minhas mãos. Era tudo o que podia fazer, e era o bastante. Aos poucos, as muralhas se ergueram entre poeira e orações. Famílias inteiras cantavam enquanto a
acrescentavam pedras. Era um milagre visível não de magia, mas de comunhão. E no 52º dia, quando a última brecha foi fechada, o sol brilhou sobre Jerusalém restaurada. O povo gritou, e o som ecoou pelos vales. Grande é o Deus de Israel. Até os inimigos reconheceram que Deus havia realizado aquilo. Neemias, contudo, não buscou glória. Voltou-se ao povo e proclamou um grande culto de ação de graças. Leu-se o livro da lei em voz alta, e todos choraram ao lembrar da sua aliança com o Senhor. Neemias, com o rosto iluminado pela alegria, exclamou: Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Aquele dia marcou o renascimento espiritual de Israel. Os muros restaurados eram apenas o reflexo das vidas reconstruídas. Hoje, a história de Neemias fala direto ao nosso tempo. Quantas vezes vemos os muros da nossa vida, relacionamentos, fé, família, sonhos, em ruínas? Quantas vezes achamos que é tarde demais para reerguer o que foi quebrado? Neemias nos ensina que a restauração começa com oração sincera e pequenos passos de coragem. Deus ainda move corações, abre caminhos e concede favor onde menos esperamos. Ele ergue novas muralhas dentro de nós, não de pedras, mas de esperança, perdão e amor. Se você se sente rodeado por ruínas, não desanime. Comece como Neemias, dobrando os joelhos, confiando e agindo. Ainda há tempo de reconstruir o que parecia perdido. O mesmo Deus que restaurou Jerusalém está pronto para restaurar sua vida hoje. Se você gostou, curta e compartilhe essa história para inspirar outros a também se levantar e edificar com fé.